E aí, gente? Nossa, que escroto. Corta. Mas então, vim hoje pra gravar o vídeo que eu tava prometendo aqui há um tempão, que é os 5 experimentos bizarros que os cientistas fizeram com seus próprios filhos. Então tá. Deixa eu botar o cabelo, né? Fica mais bonitinho assim, cobre assim. Então tá. Vamos começar com as 5 curiosidades. Vamos lá! Então tá. Atualmente, para se realizar uma pesquisa científica com animais e principalmente pessoas, é necessária a permissão de um comitê. Ai, Eu odeio cigana. Odeio. de um comitê de ética, mas nem sempre foi assim. Há algum tempo atrás, até mesmo crianças eram utilizadas em testes, que hoje, sem dúvidas, não seriam aprovados. Top chifre. Tô com cara de ovo. Odeio ficar com cara de ovo. Claro que não, acordo assim às vezes. Vou cortar minha testa. Adoro cortar minha testa. Mas, me perdi no que eu tava falando, que coisa linda. E alguns cientistas usavam até mesmo os próprios filhos como experimento. E é disso que vamos falar hoje. Oi, senti uma professora. Então, alunos, é disso que vamos falar hoje. O primeiro caso é de um psicólogo que criou um chimpanzé como irmão do seu próprio filho. Em 1930, não se chama de relatos. Para de bonitar palavras. Fala com calma. Em 1930, não se chama de relatos Em 1930, não se chama de relatos de como era Que saco, viado! Em 1930, saber quais comportamentos eram inatos ao ser humano e quais eram aprendidos ainda era um mistério. Sim, eu estou lendo. Para tentar solucioná-lo de vez, o psicólogo Winthrop Kellogg, nossa, Kellogg igual sucrilhos, decidiu adotar um chimpanzé chamado Gua e criá-lo da mesma maneira com seu filho recém-nascido, Donald. Winthrop Kellogg também desenvolveu uma série de testes em que Donald e Gua eram colocados um contra o outro. Não, peraí. Um contra o outro. Um contra o outro. Eles disputavam quesitos como destreza, memória, desenvolvimento da linguagem e obediência. Além disso, outros testes insanos foram feitos, como o que acontece quando você amarra um bebê a uma cadeira e gira ele muito rápido. E ele fez um vídeo, que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem. É bem divertido. O lugar no inferno tá guardado. Não, foi uma experiência. Naquela época eles não tinham muita noção do que é certo e que é errado. Não dá pra olhar pra câmera, gente. Só consigo olhar pra mim. Porque aí eu tenho que consertar minha cara. Lamento. No fim das contas, Kellogg não conseguiu criar um homem chimpanzé. Gua permaneceu com seus comportamentos de chimpanzé. Donald, por outro lado, começou a sofrer alguns efeitos colaterais e começou a agir como um chimpanzé. Por causa disso, o experimento precisou ser interrompido antes que ele ganhasse 2 filhos macacos. O segundo é que Charles Darwin tratou seu filho como um estudo de caso. Todo mundo sabe que Darwin foi quem criou a teoria da evolução. Ou nem todo mundo, né? Se você não sabe, agora você tá sabendo. No entanto, o que pouca gente sabe é que ele estudou o próprio filho. Quando teve William, o seu filho único, Darwin tratou a criança como um estudo de caso. Nos 2 primeiros anos de vida do bebê, o pai da teoria da evolução tomou notas sobre O seu comportamento. o seu comportamento. Além disso, ele colocou o filho para participar de vários experimentos. Darwin agitava vários objetos na frente do rosto da criança para testar suas reações. E também levou a um zoológico para descobrir quais animais os assustavam mais, supostamente revelando temores herdados do passado evolutivo. O mais estranho é que o pesquisador se referia a William como It, que em inglês é usado para se referir a animais e coisas. Então, tipo, em português ele falava isso, só que mostra que ele realmente, que o pai da evolução era uma pessoa com muito carinho no seu coração. 3. O homem que proibiu seu filho a falar com outras pessoas para que ele aprendesse uma língua morta. Em 1881, o lituano nascido judeu Eliezer Ben Held. Eu falo direitinho os nomes, né? Adoro. Bem, ele foi viver na Palestina e percebeu que todos os outros imigrantes judeus estavam falando línguas estrangeiras diferentes e não conseguiam se entender. Ele então concluiu que os judeus deveriam falar uma língua comum, o hebraico.
fogos. Mesmo assim, Ben decidiu que seu filho Itamar teria o privilégio de ser o primeiro... É isso mesmo. Que isso? Meu irmão ganhou no FIFA e soltaram fogos. Decidiu que seu filho Itamar Comemora, Beimachenko. teria o privilégio de ser o primeiro a falar hebraico nativo em milhares de anos. Que pai do ano! No entanto, para que a criança aprendesse... No entanto, para que a criança aprendesse o hebraico puro, ela não deveria falar com outras pessoas. Como apenas ele e o pai sabiam falar essa língua, Itamar foi proibido de falar com qualquer outra pessoa. Quando os amigos da família vinham visitar a casa, Itamar era mandado para a cama para que não ouvisse acidentalmente uma palavra não hebraica. Então, o Ben tirou a existência do filho do mapa. 4. O toxicologista que picou seu filho com uma água viva para ver se ela era mortal. E ela era! Esse merece o título de paizão do ano. Um toxicologista australiano chamado Jack Burns. Gente, se não for, vocês não precisam saber o sobrenome das pessoas. Estava tentando descobrir qual água-viva seria responsável pela produção da síndrome de Irukandji. Eu odeio essas palavras, odeio demais, porque as pessoas não podem chamar tudo de ABC. Responsável por uma série de sintomas misteriosos que estavam aparecendo em alguns nadadores australianos. O toxicologista encontrou a amostra de uma pequena água-viva que ele suspeitava ser a causadora da síndrome na praia Queensland. O problema é que ele precisava testar se ela era realmente venenosa. Para isso, Burns testou a picada do animal em 3 pessoas. Em um salva-vidas local, no seu filho de 9 anos de idade e nele mesmo. A síndrome de Lam é descrita por suas vítimas como uma dor maior do que a do parto e muitas vezes a vítima pede para morrer de tão insuportável que a dor é. Que lindo para uma criança de 9 anos que não teve escolha de ser picada. No fim das contas, todos acabaram no hospital, mas se recuperaram bem. Depois do ocorrido, o jovem Nick admitiu que sentiu o desejo de morrer enquanto estava se sentindo mal. 5, peraí, mão torta. 5. Porra, que tamanho de mão. Deixa eu botar pra parecer menor. 5. O homem que criou a vacina contaminando o seu próprio filho com varíola. No final do século XVIII, o médico inglês Edward Jenner, gostei desse nome, é mais fácil, estava tentando provar sua teoria que infectar as pessoas com uma doença lhes daria imunidade. Na época, a varíola bovina acometia muitas pessoas, levando à morte. Jenner percebeu que pessoas que trabalhavam com vacas tendiam a não contrair a doença. Foi então que ele decidiu infectar o próprio filho, Edward Jr., com a doença. Ele pretendia provar que isso tornaria imune. Apesar de assustador, o experimento de Jenner permitiu que os cientistas começassem a se atentar ao princípio percussor da vacina, que salva a vida de muitas pessoas atualmente. Então, esses foram os 5 experimentos bizarros, e mais bizarro ainda, porque os pais, sem muito amor ou instinto protetor pelos filhos, fez isso nas próprias crianças, sabe? É isso que é assustador. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado de conhecer uma coisa nova. Os créditos de onde eu peguei vai estar aqui embaixo. Vocês sabem, vocês todos conhecem. Muita gente vai comentar no outro aí que já sabia da diferença. Mas preciso pegar de uma olhada, não tem como inventar. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, peça, sei lá, qualquer coisa. Peçam qualquer coisa, tipo, fala, sei lá, sobre filme, fala sobre música. Peçam aí, que o que der eu faço. Peçam tags. E é isso aí. Curtam, se inscrevam no canal. Beijo pra vocês.